Sejam muito bem-vindos a um novo episódio. Estamos iniciando hoje uma edição especial do podcast do EducBank, Pode Falar Gestor. Teremos inúmeros convidados ilustres e personalidades muito importantes do segmento de educação. E estamos iniciando hoje com uma convidada especial que eu vou apresentar daqui a alguns minutinhos. E antes de mais nada, estamos em casa nova, estamos muito animados aqui com esse novo ambiente do EducBank, é um escritório que a gente inaugurou agora no final de 2024 e é o primeiro episódio que a gente está gravando aqui nessa nova estrutura. Então, estamos realmente muito felizes, todos muito felizes por essa conquista. E antes de começar, infelizmente tivemos um acontecimento muito triste na história do EducBank, que eu queria deixar uma homenagem a um dos nossos educers, o André Vasques, uma pessoa incrível que nos deixou na semana passada. Uma perda imensurável, uma pessoa muito feliz e super competente, que nos deixa, e não só o EducBank, como uma família incrível, uma noiva. E a gente queria deixar uma mensagem de apoio, de carinho, e para todos os envolvidos, toda a família e todo o pessoal do EducBank também, que está sentindo muito com essa perda. Então, Andrezão, a gente continua aqui seguindo seus exemplos e a sua garra. Temos certeza absoluta que você vai estar apoiando e protegendo a gente aí de cima. Então, um grande beijo no coração. E para começar oficialmente essa edição especial do podcast, a gente escolheu um tema, acho que incrível, para realmente startar essa nova jornada, esses canais, esses episódios especiais. E para mim, pessoalmente, é um tema muito importante na minha vida, porque até já comentei com a nossa convidada que eu vou apresentar, mas eu tenho um irmão que justamente é um irmão gêmeo, um irmão especial. Então, sei muito bem do esforço e das dificuldades que a família brasileira enfrenta para conseguir resolver essa dor. Mas a gente veio hoje para falar de inclusão, que é um tema super importante para a sociedade como um todo, e exclusivamente, e especialmente muito importante para o setor de educação básica. E a gente não poderia começar essa sessão de outra forma que não fosse falar de inclusão, tá? E até um dado interessante, se vocês pesquisarem qualquer informação no censo escolar sobre inclusão, fica evidente como o Brasil, de uma forma ampla, ainda tem um investimento muito precário nesse tema, como as escolas ainda não estão preparadas para enfrentar essa realidade, essa necessidade. Então, a gente está muito realmente animado para conseguir trazer esse conteúdo para todos vocês e, com certeza, trazer essa discussão para a mesa e trazer ferramentas para vocês conseguirem elevar o patamar de inclusão na realidade da família e da escola brasileira. Então, realmente estou muito animado para apresentar, mas temos hoje aqui com a gente a Carmen Lídia da Silva, que é pedagoga, psicóloga, educadora com uma trajetória de mais de 47 anos, dedicada não só à educação, mas à inclusão e a transformar vidas na sociedade. Hoje é mantenedora do Colégio Pauliceia. A Carmen vai contar um pouco mais da história dela. Impactou já mais de 15 mil alunos, e ajudou a criar um ambiente onde alunos com deficiência aprendem juntos com todos os alunos, e realmente promovendo a diversidade de uma forma muito inclusiva. Então, Carmen, a gente está muito, muito feliz por você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente inaugurando essa sessão extremamente especial de um podcast que a gente tem muito carinho. E muito obrigado de coração por você estar aqui hoje, estreando com a gente. E, para mim, especialmente, é realmente muito especial. Obrigado. Eu que agradeço esse carinho, esse envolvimento do EducBank, porque realmente é um tema de altíssima relevância. Então, poder vir aqui, contar um pouco essa história e poder compartilhar
com gestores, diretores, é muito, muito importante. Muito obrigado mesmo, parabéns pelo novo espaço, está maravilhoso, Obrigado. né? E vocês poderão cada vez mais desenvolver todo esse potencial que a EducBank tem. Obrigado, Carmen. Então, vou contar um pouquinho aqui da história, né? Exato. Eu tive o privilégio de ter... A minha mãe fundou uma escola em 1960. Na época eu tinha 5 anos de idade, não tenho nenhum receio de falar da minha idade, porque é motivo de muito orgulho, né? Estudei na minha escola, na escola da minha mãe, até o antigo primário, né? Depois fui para a escola pública. Na época era escola pública que a educação era construída, até a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, né, Caio? E aí eu tive uma situação muito incrível. Eu sempre me interessei por crianças que não aprendiam no mesmo ritmo. E eu trabalho em escola desde 14 anos de idade. Eu fui auxiliar de maternal com 14 anos de idade, né? E aos 17 eu entrei na faculdade de pedagogia e na época teve a mudança de legislação e os diretores tinham que ter pedagogia. A minha mãe tinha nível superior, mas pedagogia não, e a gente decidiu que eu faria pedagogia. E aí eu sempre tive uma paixão muito grande pela psicologia e eu tive essa oportunidade de estar fazendo junto a pedagogia e a psicologia, o que contribuiu de uma forma incrível para que esse processo pudesse se estruturar. E eu lembro de uma conversa lá atrás, onde eu falava com a minha mãe da importância de uma escola que fosse mais terapêutica, né? Porque haviam casos onde as crianças se beneficiavam bastante do trabalho de consultório, mas que em outros casos não. E a gente precisava construir uma escola que tivesse uma conotação mais voltada para as crianças que aprendiam de forma diferente, né? E assim foi. Essa sempre foi a ideia da escola. A parte técnica da inclusão sempre foi uma área do meu interesse, mas a minha mãe sempre foi uma educadora humanista que apoiou, né, essa possibilidade, e a gente trabalhou com inclusão onde nunca ninguém falava nisso, né? Então, ali na década de 80, o programa começou a ser desenvolvido. É um programa muito assim detalhado, chama Inclusão Monitorada, e a ideia é fazer com que todas as crianças possam desenvolver não só o lado acadêmico, mas todo o lado de entender o que acontece com o outro, empatia. Hoje se fala muito em desenvolvimento socioemocional, né? E a inclusão tem tudo a ver com isso. Uhum. Então, falar de inclusão não é falar de inclusão da pessoa com deficiência, é falar da diversidade. E é muito importante que as escolas estejam conectadas com esse conteúdo, né? Quanto mais a gente puder organizar uma estrutura que prestigie a diversidade e entenda que isso só beneficia a todos, tanto melhor será esse processo de inclusão. Carmen, incrível o contexto e a história. Queria até que você aprofundasse um pouquinho mais, até para a gente conhecer um pouco mais a história da sua mãe, né? Assim, como que surgiu a ideia de inaugurar a escola. Conta um pouquinho sobre ela para nós, por favor. Então, a minha mãe, ela sempre foi funcionária pública em Santos, e quando ela casou, ela veio para São Paulo e ficou 9 anos sem trabalhar. Aí ela teve os filhos, e quando o meu irmão mais velho tinha 9 anos, ela resolveu abrir uma escola. E foi isso que aconteceu, né? Então, foi uma ação muito dela. Meu pai, na época, a carreira dele foi Banco do Brasil, sempre apoiou minha mãe, mas assim, essa ideia foi dela mesmo. E eu vivi a minha vida na escola. Todas as minhas lembranças de infância estão na escola, porque eu tinha 5 anos, né? Então, eu participei de todo esse processo, né? E foi uma coisa, assim, muito, muito especial. E mamãe trabalhou até 80 anos. Então, realmente, ela se dedicou bastante,
né? Foi uma coisa muito, muito bacana. E dentro do processo de inclusão, ela sempre me apoiou muito, como eu te falei. Toda a área técnica, a área realmente voltada para desenvolvimento das ferramentas, tudo isso, sempre esteve comigo, mas eu sempre tive bastante apoio e isso fez toda a diferença, né? Na hora de construir esse universo. Carmen, você falou uma coisa interessante, né? Você falou que a inclusão, o primeiro passo é a gente identificar a diversidade, né? E logicamente que o conceito de diversidade ele se expandiu nesses últimos anos, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho lá nos anos 80, quando, né, vocês estavam introduzindo esse tema, comparado para os dias de hoje, o quanto, né, o que era diversidade especialmente naquela época e como que isso se transformou até os dias de hoje? Então, Caio, olhando, porque a gente entende a história quando olha para trás, né? Olhando, o que a gente pode entender? Não era um tema, né, que fosse discutido e não haviam pessoas que pensassem isso. E as crianças com diferenças maiores nem estavam nas escolas. Entende? Esse processo foi um processo que foi acontecendo ao longo desse empoderamento dessa nova ideia, né? De que o mundo é de todo mundo, né? Então, assim, apesar de todas as dificuldades que a gente vive, que ainda são muitas, eu acho que o mais importante é esse mindset, a gente fazer a cabeça das pessoas envolvidas no processo, né, que o mundo é de todo mundo. Então, precisa haver esta adaptação. E não é dizer que é de todo mundo, então todo mundo é igual, todo mundo vai ter as mesmas oportunidades. Não funciona. A gente tem que olhar para cada um, e aí realmente é o grande progresso dessa história, olhar para cada um e ver o que cada um precisa. Eu digo que a palavra mais importante em inclusão é depende. Tudo depende, entende? É melhor estar numa classe maior ou menor, é melhor, né, conviver com todo mundo ou ter alguns momentos diferenciados, depende. Então, a criança, o jovem, a pessoa tem que ser observada e avaliada para que a gente possa fazer o nosso melhor, realmente. Carmen, a gente preparou alguns blocos para a gente falar de inclusão. E o primeiro, obviamente, é um bloco mais prático, mais inicial, até para a gente, que é um pouco do que a gente já está falando aqui, tá? Mas para a gente continuar e fechar esse primeiro bloco, né? Então, acho que inclusão é uma palavra hoje amplamente usada, nem sempre tão compreendida, né? Então, queria fazer uma primeira pergunta até um pouco prática para você, que é como que o Colégio Pauliceia, que é um exemplo no Brasil, realmente transforma esse conceito em realidade no dia a dia. O que você pode contar para a gente, dando alguns exemplos, né, de como isso realmente acontece na prática? É muito boa essa observação, Caio, por quê? Como que você constrói uma inclusão, né? Uma inclusão de qualidade, né? Primeiro, vendo todo mundo, né? Então, a inclusão ela tem que ser boa para todo mundo. Ela tem que ser boa para a pessoa que tem a deficiência ou tem o aspecto ligado à diversidade, seja em que contexto for, e as pessoas como um todo. Precisa ter um trabalho que vai desde a portaria da escola até o professor do ensino médio que não tem contato com aquele menor, mas que faz parte do processo todo, até o professor do menor também saber como que é o segmento do desenvolvimento das crianças na escola. Então, primeiro ponto, a gente tem que construir uma escola que seja realmente de todo mundo, né? Então, a ideia é que os professores, os auxiliares, os alunos de diferentes faixas etárias, os diferentes funcionários participem dessa construção. Aí, olhando cada um, a gente vai entender o que cada um precisa e dentro do contexto do grupo, dentro do contexto da escola como um todo, vai oportunizar
as ferramentas de apoio necessárias para que cada um se desenvolva da melhor forma possível. Porque, na verdade, não é a deficiência que vai determinar, não é o diagnóstico que vai determinar o futuro daquela pessoa, o que vai acontecer, não. É o nível de apoio que ela precisa e como as estruturas que são ligadas à inclusão, são ligadas à educação. Isso também vai acontecer no mercado de trabalho, depois eu vou contar um pouco para vocês de quando eles crescem, como é que isso funciona. E aí a gente tem que trabalhar isso. E isso precisa envolver todo mundo, né? Então, existe necessidade de uma parte técnica, né? A gente trabalha com práticas baseadas em evidências, isso é importante, né? A gente tem que falar de evidência científica, a gente tem que falar do que funciona, isso é muito importante, né? Para que a gente tenha a estratégia correta e tem que ter todo esse lado humanizado de olhar para cada um e poder ter essa empatia, poder ensinar uma criança a desenvolver uma empatia em relação ao contexto geral. Enfim, duas coisas vão andar juntas. A parte específica, técnica, baseada em evidência científica e todo o contexto de amor, de atenção, de empatia, que é tão importante dentro das escolas e dos ambientes, né, em geral, quando as pessoas convivem, né, entre si. Super claro, Carmen. E até vou aprofundar um pouco aqui numa perspectiva que eu tenho sobre esse tema, que é até por experiência própria. Quando eu penso em inclusão, eu vejo como que o impacto, né? Assim, quando a gente está convivendo com alguém que tem algum tipo de deficiência, alguma condição especial, eu acho que ainda é subvalorizado o impacto que isso tem na própria pessoa, né? Então, você convive com pessoas o tempo todo, eu tenho um exemplo em casa, como que essa convivência ela muda a vida das pessoas que estão convivendo com essas pessoas, né? Então, até porque a vida é uma perspectiva, né? Se você começa a enxergar a vida com perspectivas diferentes, ao invés de você enxergar a dor, você enxergar recuperação, ao invés de você enxergar dor, você vê amor, etc., a tua perspectiva de vida ela muda muito. Você acha que as pessoas hoje, no Brasil como um todo, dentro do ambiente escolar, eles enxergam dessa forma? Ou seja, não só do que a gente está proporcionando para ajudar as pessoas que precisam de inclusão, mas como isso impacta você mesmo? Então, é exatamente isso. A inclusão, ela traz para as pessoas, se bem trabalhada, uma oportunidade de crescimento. Eu digo lá na escola que a pessoa com deficiência necessita, sim, de todos os apoios, né? Mas quem se beneficia mais com uma inclusão bem feita é a pessoa sem deficiência. Que ela sai daquele ambiente escolar muito mais desafiada a entrar no mundo de verdade, né? Então, assim, tem que ser bom para todo mundo. E essa é a nossa meta. É construir uma escola que seja boa para todo mundo, né? E que todos possam se desenvolver. Eu costumo dizer que o importante é você chegar no seu melhor, né? A comparação é com você mesmo, né? Então, isso garante um processo produtivo, isso garante um processo muito interessante. Isso que você está falando, eu sou da área, eu sou terapeuta de família, né? Eu trabalho muito com família, eu trabalho muito com todo esse universo ligado à pessoa com deficiência. E o que eu observo? Isso que você está me trazendo é muito importante. Depende da forma como essa pessoa é trabalhada, né? Tanto na escola, quanto na família, quanto nas diferentes situações da vida dela. Mas, sem sombra de dúvida, sempre que a gente transforma uma adversidade em oportunidade, a gente cresce, né? Boa, Carmen. Então, acho que eu vou para a última pergunta desse bloco, tá? Até trazendo aqui algumas palavras até que vieram de você em algumas das visitas que a gente fez no colégio, mas você mencionou que educação inclusiva é mais que uma metodologia, né? E sonha com um futuro onde a palavra inclusão não seja mais necessária, porque já estará, né, embutida, entre aspas, aqui dentro da educação
do Brasil. Então, uma pergunta é: que passos o Colégio Pauliceia está dando, né, hoje para aproximar dessa visão? Então, todas as escolas, elas têm que seguir, né, a Lei Brasileira de Inclusão, né? Mas eu sempre digo que as coisas não se dão por decreto, né? O decreto, ele dá o start. Mas, assim, como a gente vai conduzir aquele processo é uma coisa pessoal, né? São características que as pessoas têm. Mas, sem sombra de dúvida, qual é meu sonho? Que esta filosofia, esta forma de ver o mundo, ela seja orgânica, né? Que a gente já cresça dessa maneira, que a gente trabalhe isso com as crianças, que a gente possa trabalhar isso na sociedade como um todo. Como que o Pauliceia faz isso? Simplesmente fazendo. Recebendo cada um, olhando para cada um, vendo o nível de apoio que cada um precisa, oportunizando, criando oportunidades também de desenvolvimento geral para todos os alunos. Então, o Pauliceia, ele tem uma característica, primeiro, de ser a escola da família, né? Porque sem a família junto, a gente não vai para lugar nenhum. Você tem experiência em casa e você sabe disso, né? Então, assim, sendo a escola da família, trabalhando essa família junto e trabalhando a parte, vamos dizer, técnica da inclusão, porque isso é muito importante, né? Aliás, os diretores investem muito, a gente como diretor investe muito, não é? Em programas de ensino, em programas de desenvolvimento. E, às vezes não investe tanto no programa de inclusão. Então é uma coisa que a gente tem que pensar. Mas se não houver uma parte técnica bem estruturada, que tenha comprovação científica, a gente também não vai andar nesse processo da forma como que pode andar, né? Porque não é só o lado, vamos dizer, amoroso da questão. Você tem que ter o lado empático, o lado amoroso, mas você tem que saber fazer. E para você saber fazer, como tudo, você tem ali o caminhinho que dá para a gente ir andando. Este caminho que o Pauliceia construiu de uma forma muito interessante. Eu digo que a gente construiu olhando para a criança. A gente construiu no chão da escola. Então, isso faz toda a diferença, né? Então, assim, hoje eu tenho um caminho, né? Eu tenho um caminho que dá um excelente resultado. Claro que cada um vai enriquecer esse caminho, vai pôr as características da sua própria vivência, mas é muito importante isso, e é isso que o Pauliceia faz. Entende? O Pauliceia, ele lida com essa situação dessa maneira, de verdade, né? Eu costumo dizer que é uma inclusão de fato e não só no papel, né? A gente precisa garantir que isso aconteça. Está acontecendo, né? E a gente vai falar mais disso no final, né, Carmen? Mas é um pouco disso que a gente quer prover aqui para o mantenedor que está ouvindo a gente hoje, né? Que é o Colégio Pauliceia já vem fazendo isso há anos e anos e anos, aprendeu muita coisa na prática, tendo que buscar caminhos de uma forma muito... descobrindo realmente o que tinha que fazer ao longo desses anos. E acho que um pouco do trabalho, né, da consultoria é justamente você conseguir encurtar esse caminho para as escolas, né? Como você falou, é lógico, cada um vai colocar um pouco de sal, né, nesse tempero, cada um tem uma realidade na ponta que não necessariamente as escolas, né, têm a mesma realidade. Mas é um pouco do que a gente quer prover aqui, né? Conseguir encurtar os caminhos para que seja um tema não tão complexo e que, ao mesmo tempo, a gente consiga impregnar na realidade das escolas, né? Sim, e uma coisa, aí é o meu momento de vida, né? Eu digo que tem um momento de plantar, de colher e de compartilhar. Eu estou nesse momento de compartilhar. Por quê? Porque eu sei a importância disso para cada uma das crianças, para cada uma das famílias, para cada um dos meus alunos. Então, se a gente puder encurtar o caminho, né, e fazer as coisas andarem de uma forma melhor, eu acho que é hoje o meu objetivo de vida mesmo. Coisa linda. Boa. Carmen, então vamos para o segundo bloco? Vamos. A gente quer falar de um pouco de desafios e soluções, tá? Então, é um bloco... Temos uma pergunta específica para esse bloco, tá?
e aqui vai ela, né? Então, acho que, apesar da importância da inclusão, né, muitas escolas enfrentam desafios, como a gente já está falando aqui, tá? Na sua opinião, quais são, de fato, esses maiores obstáculos hoje na implementação, tá? Para tornar uma escola verdadeiramente inclusiva? E como que esses desafios eles podem ser superados? Os desafios, eles são positivos e são da vida, né? A gente deve enfrentá-los assim com uma cabeça de crescimento, né? Então, desafios sempre teremos, né? Então, como enfrentar esses desafios? Dentro do processo da educação e da inclusão, esses desafios eles têm que ser posicionados, relacionados a cada realidade do meu aluno que está lá. Ah, mas são muitos alunos. Não importa. Se é 1, se é 10, se é 100 ou se são 1000, eles precisam ter este olhar, né? Eu acho que a educação, ela já é assim, né? Já deveria ser assim, né? Já é um processo bem assim, interessante, não ser só uma educação conteudista, mas ter todo um contexto diferenciado que eu acho que ajuda muito, né? E na inclusão não dá para falar sem ter este olhar. Então, hoje, qual é o maior desafio? Entender isso. Entendeu? Este é o maior desafio. Entender que hoje o diretor, o mantenedor, o gestor, ele precisa dominar esse conteúdo, né? Ele não tem a opção de não dominar, né? A única coisa que a gente tem a opção, como tudo na vida, é fazer de uma forma mais produtiva ou fazer de uma forma menos produtiva, né? É a única opção que a gente tem na vida. Mas o importante é que esses desafios eles vão ocorrer, né? Eles vão ocorrer. Como que eu resolvo isso? Desenvolvendo estratégias e metodologia adequada. Então, como eu lido com problemas do comportamento? Por exemplo, crianças que têm questões do comportamento, crianças que têm questões até dentro da escola, que impactam, né, na sala de aula, na parte toda do relacionamento, até na parte, às vezes, da agressividade. Como que eu lido com isso? Entende? Isso é um grande desafio. Então, a gente tem que ter uma metodologia para isso. A gente trabalha com a análise do comportamento aplicada, para entender o que é o comportamento, como instala, como modifica. Tem várias questões aí super importantes. Aí a gente tem que entender, mas a criança não está alfabetizada, ela está... Como que eu lido com isso? Entende? Eu vou dar mais do mesmo? Eu vou ter resultado? Eu vou ter que apresentar o quê? Eu tenho que fazer uma adaptação de material? Que tipo de adaptação? Né? Hoje se fala muito, por exemplo, do plano de ensino individual, mas as pessoas não sabem fazer esse plano. Então, como que se lida com os desafios? Olhando para cada um e enfrentando realmente de uma forma positiva. Entendeu, Caio? Né? A gente não pode achar que não vou ter problema. O problema é da vida, nós vamos ter. Com certeza. Né? Nós vamos ter. Mas isso tem sido a grande, vamos dizer, a grande meta do Colégio Paulicéia. Né? Cada dia é um dia novo. Né? Tem uma música que eu gosto muito, que eu acho que define muito isso, né? Que a gente tem amor para recomeçar. Entendeu? É linda porque essa música. É linda essa música, né? Quer dizer, porque quando você tem amor para recomeçar, as coisas vão, né? Mas também não basta o amor, né, gente? Tem que ter técnica, tem que ter técnica. estrutura, Sim. tem que entender como as coisas funcionam. Enfim, né? Tem Legal. que saber que escola dá trabalho. Poxa. É isso, né, Carmen? A gente fala muito aqui no EducBank, né? Tem que... Problemas vão existir sempre, o negócio é como você enfrenta eles, né? Mas tem que se preparar e executar com maestria, né? É a vida de evolução e a escola não é diferente, né? E até um ponto que a gente conversou em off, né? E acho que é legal a gente falar aqui, é que hoje, obviamente, somente falar no âmbito social, é lógico que isso já é muito importante, né? E a escola, já gostaríamos, né, que todo mantenedor e mantenedora já tivessem essa vontade, né, de implementar a inclusão na escola.
Mas hoje virou uma necessidade também, né? Porque como a gente falou, não existe a decisão de você não aceitar uma criança com algum tipo de condição especial, né? Então, você tem que estar preparado, né? Justamente para fazer um bom trabalho, né? Não só olhando para o lado social, mas também olhando para o lado empresarial, né? Você precisa realmente olhar para isso, porque é uma necessidade, é uma obrigatoriedade, né? E inclusive, isso pode impactar o seu negócio, né? Então, queria te ouvir um pouco nisso também. Esse é um aspecto muito importante porque, novamente, né? Quando uma diversidade vira uma oportunidade, a gente cresce. E é isso que a inclusão pode ser. Uma oportunidade de crescimento não só do ponto de vista pessoal, né? Do ponto de vista humano, mas também do ponto de vista do próprio plano de negócio. Entende? Você vai fazer um trabalho de qualidade que vai atender super bem o que você precisa atender e isso pode sim gerar novas frentes para você. Então isso é um ponto que é muito significativo para o diretor, para o mantenedor, para o gestor que lá está, entendeu? A gente está falando de desenvolver mesmo uma nova frente, né, de trabalho. Né? Que é uma coisa que é fantástica, né? E tudo que a gente faz com dedicação e com amor vai frutificar mais, certeza, né? Então, mas é isso, ter as ferramentas certas, ter o caminho das pedras, né? Isso já facilita muito. Isso facilita em todas as áreas, né? Hoje a gente sabe muito bem disso. É que a inclusão, o pessoal acha que a gente dá um jeito, a gente vai... E não dá para ser assim. Por quê? Não ajuda a criança e cria hoje muitos problemas para a escola. Muitos problemas. Então, a gente tem que ter um olhar muito objetivo em relação a essa questão. Carmen, muito importante o que você falou e eu vou fazer questão de falar, olhando aqui para o olho de todo mundo que está com a gente na tela, que olha que palavras importantes aqui para todo mundo sair com isso compreendido, né? Além de ser uma obrigatoriedade social, é uma oportunidade empresarial muito implícita, né? Então, é uma oportunidade e uma necessidade empresarial, porque você tem que garantir que você está fazendo um bom trabalho nesse sentido. E, como a Carmen falou muito bem, transformar isso em uma oportunidade até de negócio, né? Sim. Acho que isso é muito importante. Maravilha. Carmen, então vamos falar agora do terceiro bloco. E a gente queria de uma forma simples, mas é super importante a gente falar disso, ainda mais nos dias de hoje, que é um pouco de tecnologia, né? Assim, como que, na tua visão, a tecnologia tem evoluído para exercer um papel na educação, né? E aí a gente pode, obviamente, falar um pouco mais aqui no âmbito da inclusão. Como que você tem visto o desenvolvimento das tecnologias nessa frente? Eu acho que a tecnologia é uma coisa fantástica, né? Quando você transcende o seu próprio conhecimento e consegue criar ferramentas que otimizam o que você faz, é uma coisa fantástica. No entanto, ela em si, sem ter uma base mais profunda da compreensão, da mudança até do mindset em relação a determinados temas, ela acaba sendo uma coisa que não vai dar o resultado que você quer. Então, o que eu vejo? Eu acho assim, pensar na tecnologia é fundamental, mesmo com relação a pessoas com deficiência, cada vez mais se utiliza a tecnologia assistiva, se utiliza várias coisas para ajudar. Pensar em educação sem a tecnologia hoje é praticamente impossível, né? Ela tem que estar inserida no próprio contexto. Não o celular na escola. Graças a Deus está ótimo, o celular não está na escola, não. Né? Vamos voltar a ter um convívio no olho a olho, né? Eu acho que isso vai fazer muita diferença. Mas é um caminho sem volta, né, Caio? É uma coisa que só vamos ter que evoluir dentro disso. E eu vejo assim de uma forma muito positiva.
Mas eu sinto que os outros aspectos têm que ser muito valorizados e a educação, o educador, o professor, ele tem que ser esta pessoa que domina a tecnologia, mas que domina os saberes, né? Sem dúvida. Tecnologia sem tomar o cuidado do desenvolvimento pessoal é complexo, né? Acho que o exemplo do celular ele é muito implícito, né? O celular é maravilhoso, uma tecnologia incrível, mas você percebe que quando você dá o celular na mão de alguém sem controlar, por exemplo, sem ajudar no controle emocional, que isso pode virar uma arma, né? Então, é um tema delicadíssimo. É um tema delicado, Mas, assim, são coisas que são desse tempo, né? É muito interessante, você acompanha as crianças, os jovens, são coisas que fazem parte, né, desse momento histórico que a gente está vivendo e daqui para frente, né? Isso aí começou, eu estava até pensando, em 1999, 2000, eu tinha um pai de aluno que eu nunca vou esquecer, Caio, foi uma coisa fantástica. Ele estávamos conversando e falou assim, olha, vai entrar no Brasil uma tecnologia que vai reformular todo o conceito de telefonia. Então, naquela época, telefone era investimento. Poxa, sim. Né? Tinha que investir em linha. Era caro e era enfim. Aí eu falei, mas como vai ser isso? Olha, já tem nos Estados Unidos, na Argentina, e já vai entrar aqui, a gente vai passar por essa etapa aqui que vai mudar tudo. Dito e feito, né? Dito e feito. E é pouco tempo, hein? Pouco tempo. Se você pensar, é muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Né? Então, hoje em dia, viver neste ritmo também não é fácil. Ser jovem hoje em dia é bem difícil. Né? Você tem muitas demandas, você tem muitas opções, e isso não é nada fácil para você administrar. Então, a gente também tem que olhar para a inclusão nesse aspecto. Né? Tudo isso é inclusão. Né? Então, a gente tem que olhar para todos esses aspectos para construir uma escola que, de fato, ajude as pessoas. Sem dúvida. Esse é um ponto interessante. Hoje em dia é muito difícil de manter foco. Né? Tem muita coisa disponível o tempo todo, muitas opções. E realmente é muito difícil hoje para uma criança, para um adolescente conseguir realmente manter foco e, né, isso... Até porque o modelo dos adultos, né, gente? Tá todo mundo nessa questão. Você vai hoje numa praça de alimentação, é impressionante, né? O tanto de gente que está lá vendo celular. Então, você imagina que para a criança, para o jovem, é complexo, né? Extremamente. Então, assim, são pontos que têm que ser trabalhados. Né, para que a pessoa tenha essa consciência, tenha esse autoconhecimento, possa eventualmente poder até pedir ajuda se estiver, né, fora do controle, tudo isso. Né? Eu acho que a função da escola também ampliou demais. Né? E eu digo assim, que o tempo ele é físico, né? Ou você faz uma coisa, você faz outra, né? Você tem que fazer um pouco de tudo, mas as famílias têm que ajudar. As famílias têm que estar junto, né? Para que a gente possa fazer o nosso trabalho, né? Claro, sempre colaborando de uma forma ampla, mas é muito importante a participação da família. Sem dúvida. E, Carmen, eu ia te fazer uma pergunta no bloco anterior, mas vou fazer agora. Até acho que seria interessante para o nosso ouvinte, não sei se nem é possível você dar um exemplo, porque são inúmeros, mas você tem algum exemplo assim de um caso de diversidade que foi tão real, foi tão vivo, dentre inúmeros que eu sei que você já teve, mas que chama muito a atenção e vale a pena a gente compartilhar com o ouvinte? Então, eu tenho assim, muitos cases de sucesso, muitos, né? A gente faz um trabalho muito contínuo, mas a história meio que se repete, né? Como essa criança chega na escola? Ela chega desacreditada, ela chega com uma série de
problemas, normalmente do comportamento, da aprendizagem. Ela chega com uma família que está muito angustiada, né? Está sem saber o que fazer para ajudar. Então, é muito comum que ela chegue desta maneira, entende? E aí, qual é o primeiro passo? Primeiro passo, a gente vai conversar com a família, a gente vai explicar qual é a filosofia da escola, a gente vai mostrar para eles se é isso realmente que eles querem, né? Precisa haver esse momento, tem que haver esse momento. Aí a gente vai olhar para a criança, vai fazer uma primeira avaliação, que é só um recorte, para a gente poder entender como que ela funciona. E aí a gente vai ver as melhores possibilidades dentro da escola. Então, eu tive vários casos, né? Eu acho que, assim, falar de um ou falar de outro é até meio complexo, mas a tônica é sempre a mesma, tá? Aí, depois que você consegue entender o que acontece, promover os apoios necessários, fazer o que precisa, acompanhar a família, você começa a ver vamos dizer, uma mudança na forma de enxergar aquela criança, né? Que normalmente está com uma autoestima muito rebaixada, tem tudo isso. Por isso que eu digo para você que falar em inclusão é falar sempre no particular e no coletivo, no particular e no coletivo. Não dá para falar só no coletivo e não dá para falar só no particular, entende? Então, é uma conversa que vai estar o tempo inteiro acontecendo. Super interessante. E até imagino que muitas vezes a dificuldade, né, da escola está muito mais no relacionamento com a família do que com a própria pessoa. É uma loucura eu falar isso para você? Então, como eu te falei, né, eu tenho uma formação bem sólida na questão da família. E toda a orientação é dada para a equipe, né, no sentido de poder, vamos dizer, minimizar gatilhos, tentar organizar de uma outra forma para ter um bom relacionamento. Às vezes, existem situações desafiadoras e bem difíceis com as famílias. Não vou dizer para você que não. Mas, no geral, quando a gente faz um trabalho que já está orientado para isso, a gente também vai ter uma ligação muito boa com a família. Aliás, isso é uma coisa importantíssima para falar para os mantenedores, gestores e diretores. Tem que ter um relacionamento bom com a família. Também não temos opção de não ter. Entende? Então, a gente tem que utilizar estratégias de comunicação. Então, como que você lida com aquilo? Cuidado para não bater de frente, né? A pessoa vem trazer uma situação complicada que está angustiando e tal. A pior coisa que você tem para fazer é contrapor a situação. Você sabe disso. Né? Aí você vai desencadear vários gatilhos. Então, tem que ouvir, tem que verificar se aconteceu ou não aconteceu. Quando aconteceu, tem que ter a humildade de reconhecer que aconteceu. Enfim, então eu penso que o relacionamento da família, com a família é construído, assim como é o da criança. E digo mais, eu preciso construir um bom relacionamento, porque às vezes a mamãe tem ali algumas questões difíceis, o papai também tem, mas é a única mãe e o único pai que o meu aluno tem. E se eu quero que ele dê certo, eu tenho que ter uma boa relação. E vai conviver, né, 70% do tempo da criança, né? Não adianta eu ficar criticando, né? Temos que trabalhar com isso também. Faz parte do contexto. Boa, Carmen. Então vamos lá, acho que é o último bloco, antes da gente fazer o encerramento. E aí queremos aprofundar um pouco mais na consultoria, no projeto. Mas acho que o último bloco é mais um bloco a gente visando uma mensagem mesmo, né, para quem está ouvindo. Então, assim, se tivesse que passar uma mensagem, né, para todos os ouvintes que desejam, de fato, iniciar esse processo, né, de práticas inclusivas, qual seria a principal mensagem que você quer passar para eles? Até gostaria que você falasse lá. No olho de todos os meus companheiros de viagem, né? Exatamente. O que eles podem fazer hoje para começar a transformar a escola? O que eu quero assim deixar para vocês, primeiro, aquilo que eu falei há pouco, né? Amor para recomeçar todos os dias. Não temos
outra forma de definir melhor a nossa atitude, a nossa postura frente a isso. Entender que a inclusão é um assunto a ser estudado, é um assunto a ser trabalhado. Não é alguma coisa que a gente sabe tudo, né? A gente nunca vai saber tudo, mas existe um caminho, né? Existe um caminho que é um caminho baseado em evidência científica, que tem resultados comprovados e que pode ajudar muito a construirmos um ambiente realmente inclusivo, né? Então, eu quero muito que a gente consiga ter este diálogo, eu quero muito que a gente consiga ter essa troca, porque é isso que vai levar a gente a evoluir e ajudar mais nossos alunos, que, na verdade, é o nosso objetivo. Eu estou aqui para isso, você está aqui para isso, né? Que a gente tenha uma escola que realmente leve o nosso aluno ao sucesso. O sucesso é o melhor de cada um, né? O sucesso é você chegar aonde você pode chegar. E é isso que essa trajetória tem me ensinado. Excelente, Carmen. Que mensagem maravilhosa. Acho que vai ser muito impactante aí para todo mundo que está ouvindo a gente. E acho que antes de ir para o encerramento, acho que o último bloco, queria muito focar de fato, para falar um pouco da consultoria. Então, você comentou agora há pouco, né? Pô, eu tive várias fases na minha vida e a fase que eu estou nesse momento é muito focada no compartilhar, né? Então, você vem elaborando um projeto incrível, né? De muita qualidade, um conteúdo que está sendo criado do zero, inédito, né, no Brasil. Então, eu queria que você contasse um pouco, né, como que está sendo essa experiência e contar, né, deixar um pouco mais de uma mensagem mais prática e super aberto para você falar o que você achar que é pertinente aqui no canal. Super agradeço, né? Novamente eu enfatizo a abertura e vamos dizer, a forma do EducBank lidar e auxiliar os parceiros. Então, muito, muito obrigado. Trata-se de uma mentoria, Caio, né? Eu estou trabalhando nisso já faz um bom tempo, né? E essa mentoria, ela está constituída de uma forma que eu acho que vai dar um excelente retorno para todo mundo. Inclusive, está aqui o contato, né? Estou aqui super à disposição para conversar absolutamente sem compromisso com cada um de vocês que queira entender um pouco melhor esse contexto. Essa mentoria ela vai ser organizada em 12 encontros online gravados e 4 encontros online ao vivo. Os online ao vivo eles vão estar distribuídos num contexto e vão abrir toda a possibilidade para você trazer a realidade da sua escola. Entende? E a partir da realidade da sua escola e em comum acordo com tudo que está lá e que foi estudado e que é a minha trajetória de vida, a gente vai implementar um processo realmente que dê retorno na questão da inclusão, né? Não só, voltando a falar, não só no sentido mais humano da questão, como no sentido mais científico e empresarial também, né? Porque eu sei o que é a gente desenvolver um trabalho dentro de uma escola. Entende? Eu passei, né? Eu fui 46 anos diretora do Colégio Pauliceia. Hoje eu sou mantenedora, sou consultora, né? Mas assim, eu estou muito ainda no chão da escola, né? Então, as técnicas, as estratégias, agora mesmo, começo de ano, gente, como é que é começo de ano para vocês? Uma loucura, né? Loucura. Né? Loucura. Um monte de criança chegando, crianças que precisam de uma porção de coisas. Como a gente faz isso? Tem um jeito de fazer isso, que facilita muito e faz a coisa acontecer. Então, entre em contato aqui com a gente, eu estou aqui totalmente à disposição. Como falei para o Caio há pouco, eu estou nesse momento de compartilhar e eu acredito muito que as escolas podem ajudar muito, porque escola é coisa... educador, ele tem todo um aspecto muito, como é que eu vou dizer, humanista, né? Você não consegue, por mais...
você não consegue. O educador é o perfil do educador, né? Então eu tenho certeza que cada um aqui vai aproveitar bastante e vai gostar de construir essa escola que tenha mais possibilidades de olhar para essa questão. Eu quero reforçar profundamente para todo mundo que está assistindo a gente. Eu acho que é um baita presente que você está proporcionando para todo mundo que tem essa vontade e enxerga essa necessidade, porque é um conteúdo extremamente, né, pensado, né, com experiências práticas dos últimos anos e anos que você vem construindo isso no dia a dia. Então, realmente, pessoal, aproveitem essa oportunidade. É bonito de ver isso acontecer, né? Porque as pessoas começarem do zero sem saber para onde ir é sempre muito difícil, né? Em qualquer segmento, e aqui não é diferente, né? Então, vamos aproveitar essa oportunidade porque ela é de ouro, né? Que bom. Estou muito feliz de ter compartilhado esse primeiro episódio com você, Carmen. E eu queria, em nome de todo o EducBank, de todos os nossos educers, de todas as escolas parceiras e que estão assistindo a gente, agradecer pela presença. Também queria mandar um abraço pro Celso, né, super querido, e a gente se fala com consistência e vamos chamar ele também para vir conhecer o escritório novo. Isso. Vamos falar para todo mundo. O Celso é o meu filho, exato, né? E quando eu digo que o Paulicé é a escola da família, a escola da família para quem chega e é da família no sentido da gente estar sempre envolvido com essas questões. Então, que bom, fico feliz. A gente ficou muito feliz, acho que todo mundo, todos os ouvintes, quem está assistindo, com certeza vai levar para casa esse episódio com muito carinho e de uma forma compreender de fato o que é a inclusão, como a gente transforma isso em realidade e tendo essa oportunidade aqui única, né, de implementar com conteúdo de qualidade, né, e com mentoria, né? Então, queria de novo agradecer profundamente, deixar um abraço a todos e com certeza vamos ver a Carmen de novo aqui em alguns novos episódios. A gente estava discutindo algumas coisas aqui em off e quero contar com você aqui em novas oportunidades, Carmen. Terei muito prazer de estar aqui. Eu também quero agradecer a presença de todas as pessoas que estão nos assistindo, né? E agradecer em especial ao Caio, né? Pela forma como está conduzindo isso, né? Agradecer a equipe inteira e dizer que eu estou à disposição, tá? O que eu puder, eu estou aqui junto, e educação e inclusão é a minha área de paixão. Então, isso. E deixando algumas frases aqui que você falou, que eu achei super interessantes. Acho que até vou falar uma delas que é a mais chamativa para mim, que é o mundo é de todo mundo, né? Então, encerramos esse episódio com essa frase maravilhosa, que eu acho que traduz a realidade aqui desse mundo, né? E às vezes as pessoas esquecem disso, né, Caio? Com certeza. Ainda mais nos dias de hoje, né? Acho que o jeito que a sociedade hoje, como um todo, tá se construindo é o contrário, né? Todo mundo acha que o mundo é seu. É seu, né? Então, acho que por isso que é tão importante esse episódio e obrigado, Carmen. Obrigado de coração. De coração também, obrigado. Com certeza, estamos saindo todos muito inspirados aqui hoje pela experiência e que a Carmen trouxe para a gente da sua história. E eu queria lembrá-los que esse episódio especial vai estar disponível no Spotify, no YouTube e na plataforma Educador 21. Né? Então, aproveitem não só para assistir esse episódio, mas também para avaliar outros tantos episódios que estão disponíveis, que podem auxiliá-los aí nas demandas e oportunidades do dia a dia. E deixamos a pergunta, né? O que você que está ouvindo e assistindo a gente hoje pode fazer para começar a transformar esse tema tão importante que é a inclusão dentro da sua realidade do dia a dia. Então, um grande abraço.